Noite. Boa noite, professor. Espero que todos estejam bem, apesar de todos os problemas, né, que a gente está vivendo, mas, enfim, pelo menos as nossas aulas online a gente está conseguindo dar vazão, que acabou sendo um porto seguro, né, essas aulas online, com lockdown, sem lockdown, com restrição, não, enfim, não é tudo online, a coisa flui, né, a gente não precisa ficar naquela coisa de, será que hoje tem aula, será que hoje não tem? Não, como é tudo no ambiente virtual, a coisa tramita aí tranquilamente. Bom, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, e hoje, né, se vocês irem lá no material do estudo, vocês vão perceber que tem 2 slides, né, 2 apresentações. Na verdade, eu aproveitei um material do ano passado que eu fiz, e como são dados aí, como são informações históricas, não tem, né, não há problema em aproveitar algo do ano passado, não houve nenhuma mudança aí no contexto, né? Então, até acabei esquecendo de alterar a data, então, se vocês abrirem o slide, vocês vão ver lá que é de 2020, mas, enfim, exatamente um ano atrás eu estava dando também essa disciplina aí, e quase coincidência de datas, né? Hoje é dia 16, lá foi dia 18. Mas, enfim, esse material, então, são 2 apresentações. A gente vai começar hoje com aquela apresentação que tem o nome lá de Intervenção do Estado na Economia, tá? Então, a gente vai primeiro ver esse slide e depois a gente passa para o outro. Eu acabei deixando os 2 originais aí, eu até poderia, claro, né, colocar um dentro do outro, mas, enfim, assim ficam os 2 materiais aí para vocês. Então, eu vou compartilhar a apresentação, e aí a gente dá sequência, como a gente vem fazendo aí já há algum tempo. Mas antes de eu começar, né, deixar até aberto para vocês, comentários, sugestões, vocês estão chegando agora, né, na faculdade, estão aí, muitos de vocês fazendo a primeira graduação, por favor, sempre me sinalizem, e isso é importante, principalmente vindo de vocês que estão chegando agora, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, né? Então, basicamente, o que acontece? De certa maneira, eu dou essas aulas, eu tento ser, né, o mais didático possível, mas é uma linguagem para muitos aí que nunca teve contato. Então, algumas palavras, algumas frases aí que eu acabo falando, é normal que vocês não compreendam, tá? Então, quando tem esse tipo de problema, vocês vão me sinalizando, e não tenham vergonha, não, tá? É absolutamente normal, vocês estão começando, né? Vocês estão começando, ninguém nasceu sabendo, então vocês têm dúvidas, devem ter dúvidas, né? Então, quando eu trazer algum contexto, trazer alguma informação, e vocês não entenderem, por favor, me interrompam aí, ergam a mãozinha, enfim, façam algum sinal para que eu explique de novo, dê outro exemplo e tudo mais, porque esse acaba sendo não digo problema, né, mas é que como eu dou aula, principalmente para o pessoal do 8º, 9º e 10º período, né, eu dou aula de tributário, dou aula de previdenciário, de constitucional, e também dou aula em pós-graduações, e fora da Uniandrade, né, mas, então, assim, eu muitas vezes falo algumas coisas como se fosse básico, mas é básico para mim, não para vocês que acabaram de chegar, tá? Então, é importante aí que vocês sempre sinalizem, tá? Não tenham vergonha de erguer a mãozinha e falar, professor, você disse tal palavra, o que é isso, né? Explique melhor. É necessário aí para que não fique tão distante, né, aquilo que eu falo daquilo que vocês estão compreendendo. Óbvio que, com o passar das semanas, aí vocês vão se habituando cada vez mais, mas é importante, tá? Então, se tiver aí né, se vocês estiverem sentindo que eu falo um monte de coisa e vocês não estão entendendo nada, né, por favor, me sinalizem, a gente tenta ser mais didático, talvez, quando eu falar alguns conceitos do direito, da economia, ser mais básico, né, na explicação. Mas, enfim, né, então vamos apresentar aqui
os slides, começando com esse slide aí, que tem o fundo preto, né, de nome Intervenção do Estado na Economia. Na verdade, um slide, ele complementa o outro na aula de hoje, né, não são assuntos totalmente fora um do outro, não. Os dois têm a ver com o momento atual, né, os dois a gente vai acabar revisitando alguns conceitos, então, uma coisa complementa a outra. Bom, o Alexandre perguntou aqui sobre as aulas gravadas. A última está disponível, já é para estar disponível. Eu até vou dar, deixa eu aproveitar que estou com a aba aberta aqui, deixa eu dar uma olhadinha se eu coloquei o link aqui para vocês. Vocês sempre têm que entrar lá na semana passada, né, na semana do dia entre 8 e 14, né, no caso de vocês, na segunda semana. Vou clicar aqui para ver se vai. Não, já está lá, pode entrar lá que já está disponível, tá? Você clica lá, tá? Se você não acha no Ava, eu tenho um canal no YouTube, tá? Então, todos os vídeos que eu tenho feito aqui para, não só da disciplina de vocês, mas todas elas, estão lá no meu canal no YouTube. Então, é só jogar meu nome lá no YouTube, vocês vão achar meu canal. Inclusive, toda vez que eu faço a postagem, vocês recebem notificação, enfim, no YouTube. Aí, se vocês quiserem se inscrever por lá, assim que eu realizo a postagem, vocês já vão estar sabendo, né? Já vão estar vendo. Bom, vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar e focar um pouco mais no modelo de Estado que a gente vive hoje, né? No modelo de Estado que a gente vive hoje, que é um Estado, como a gente viu na aula passada, né, naquela evolução do Estado, é um Estado fiscalizador, né? Um Estado fiscalizador que ele ganha uma roupagem de neoliberalismo, né? Então, é um Estado neoliberal. Esse Estado que a gente vive hoje, como a gente falou na aula da semana passada, é um Estado que tem uma das suas principais características é a questão de... Deixa eu desativar o som aqui. Tem uma das suas principais características de fiscalizar, né? Fiscalizar, e aí a gente falou bastante sobre as agências, né? As agências reguladoras, como elas estão estruturadas e qual é o papel delas aí, e evidenciando, né, o quanto que o direito ganhou força dentro desse Estado fiscalizador. E é mais ou menos essa evolução que a gente vai revisitar agora, mas por uma outra ótica, né, por uma outra ótica, que é a questão de como que o direito evoluiu, né? Então, vejam, o Estado, ele evoluiu, né? Então, nós temos aqui esse quadro em que a gente tem lá, começa pelo Estado mínimo e ele vai descendo até chegar no Estado de hoje. A historinha do lado esquerdo é aquela que a gente viu na semana passada. Claro que eu vou reprisar aqui para vocês. Agora, o que é diferente, né, nesse quadro é o quanto que o direito evoluiu junto com o Estado. Então, o que acontece? O Estado, ele é uma criação jurídica. Ele é um ente constituído por meio de um documento jurídico, que é a Constituição, né? Então, esse Estado, ele surge e ele é organizado por leis. Essas leis, na medida em que o Estado ele avança e ele se ajusta a uma realidade social, que é o que a gente falou na semana passada, o direito também se ajusta, né? Então, hoje a gente tem um rol de direitos muito maior do que existia lá no início, né, por exemplo, do Estado mínimo, Estado liberal, né? Então, hoje a gente vai ver que, ao lado da questão de como que o Estado atua, o direito também começou a somar aí mais direitos. Então, a gente pode dizer que o direito ele vem evoluindo, né, desde o século XVIII, quando surgiu esse Estado, né, pautado aí por leis. Desde o século XVIII, o direito vem evoluindo, a gente vem conquistando direitos. É claro que agora, né, nesse momento específico de uma crise institucional, aí, sanitária, muita gente já está começando a falar que alguns direitos estão retrocedendo, né? A gente está perdendo aí algumas situações que antes eram
direitos aí consolidados, mas enfim, né, a gente imagina que tudo isso aí seja temporário. Se a coisa se perpetuar, aí já é uma outra história. Mas em termos históricos, a gente continua sempre em evolução, né? O nosso direito é aquilo que a gente chama de garantias fundamentais, que são os direitos mais básicos que nós temos aí enquanto seres humanos. Esses direitos, eles sempre estão em evolução. E aí a gente vai ver como que o direito caminhou ao lado da evolução do próprio Estado, né? Então, vindo aqui para o quadro, né, nós temos o primeiro momento desse Estado de Direito, que é aquele que surge o Estado liberal, logo após a Revolução Francesa, né, houve aquele movimento de ruptura com o absolutismo, surge o Estado de Direito com força, o Estado ele não era mais a vontade de um soberano, passa a ser a imposição de uma lei. Essa lei, né, tem um propósito, e isso muito por aqueles que financiaram, né, aquele momento, aquela revolução, é de proteger a propriedade, que aí a gente, né, coloca na mão da burguesia. Então, o que é esse Estado mínimo, né, aquilo que a gente viu na semana passada, o que esse Estado mínimo tinha aí como prerrogativa de fazer? Ele basicamente protegia a propriedade, né? Então, protegia a propriedade para garantir que os meios de produção continuassem nas mãos aí daqueles que eram os proprietários. Então, é o Estado mínimo, né? Aquela história que a gente falou na semana passada do Adam Smith, com a mão invisível do Estado, né? O Estado não tem que interferir em nada, o Estado não tem que se meter em questões sociais, em questões aí relacionadas né, ao bem-estar da população. Não. Estado serve aí para garantir a propriedade privada e liberdade negocial. Então, esse é o propósito aí desse primeiro Estado. Como que o direito foi emoldurado naquele momento histórico? Como que o direito foi constituído? O direito, ele acaba trazendo aquilo que a gente chama de primeira geração, né, ou primeira dimensão de direitos, que é o primeiro grande grupo de proteção de direitos, né, de situações protegidas pela lei, que vai aparecer nos textos escritos, né? Então, a gente está falando aqui, pela primeira vez, de códigos, né? Então, o Código Civil, por exemplo, napoleônico, né, é o primeiro grande exemplo de um manual, de um livro com leis que todo mundo precisa seguir. Então, isso tem as origens aqui nesse Estado mínimo. Então, enquanto nós temos, né, lá na Europa a questão do Código Civil napoleônico, nos Estados Unidos a gente já vai ver, logo na sequência, o surgimento aí de uma primeira Constituição, né, uma Constituição escrita aí de natureza impositiva e tudo mais. Mas, enfim, isso vocês vão vendo ao longo do curso, né, principalmente em História do Direito, em Teoria Geral do Estado e tudo mais, são as disciplinas que vocês vão tendo aí ao longo, né, do curso. Mas aqui a gente já percebe, né, qual era, para que servia o direito, né? Para que servia o direito? Ele servia exatamente ao propósito daquele Estado mínimo, aquele Estado liberal. Então, o que tinha nas leis daquela época? Basicamente, o quê? Proteção ao direito à vida e à liberdade e propriedade, né? Então, vejam que era um rol de direitos, né, um grupo de direitos bastante restrito à esfera individual, né? Isso aqui a gente traz, né, com muita força, a ideia do individualismo, né? Então, o direito ele protegia só o indivíduo, né, a vida do indivíduo, a liberdade ali do indivíduo, principalmente na possibilidade de realizar aí, né, enfim, o comércio, né, fazer aí o dinheiro girar, o capitalismo começa a entrar com força aqui nesses conceitos. Então, nós temos, ao lado desse Estado mínimo, aquilo que a gente chama de primeira geração de direitos, ou primeira dimensão, né? Isso daqui é uma forma de se conceber, né, os direitos
que é de um autor bastante conhecido aí no direito, que se chama Paulo Bonavides, né? Então, esse autor, ele trouxe, né, ele buscou isso da doutrina estrangeira e trouxe para o Brasil já há muito tempo, lá da década de 70, 80, que ele coloca isso nos livros dele, né, no curso de Direito Constitucional, que ele tem aí, acho que hoje já deve estar na 30ª alguma coisa edição. Então ele traz, né, essas dimensões do direito, ele chama de geração. Depois a palavra geração é criticada, porque a ideia de geração seria, sai uma geração, entre uma nova, aquela antiga seria excluída. Então a nomenclatura, né, que ele mesmo concorda que seria melhor, seria dimensão, porque a ideia de dimensão é que quando surge uma outra dimensão, a anterior não some, ela continua lá. Então é mais ou menos esse o sentido. Essa primeira dimensão de direitos aqui, ela não desaparece quando surge a segunda, ela acumula, né? Então, por isso que a palavra geração não seria tão, semanticamente falando, né? A semântica aí não seria mais correta, e sim a palavra dimensão. Então, essa é a lógica aqui, quando a gente vê esse quadro do lado direito, né? Que por coincidência fala do direito, que vem trazer as dimensões. Então, quando a gente vê uma segunda dimensão, ela não exclui a primeira, ela se soma à primeira, né? Então, o que acontece aqui no Estado social? Esse Estado social, a gente viu também na aula passada, o Estado social ele surge de uma grande crise do Estado liberal, né? A gente comentou lá dos problemas humanitários, enfim, a miséria que assolou a Europa, que se soma, né, o problema na América com a queda da Bolsa de Nova York, que, enfim, acaba afetando também a burguesia, que até então a burguesia estava muito bem, né, com esse modelo anterior. Aí o problema das guerras, né, a questão de necessidade de financiamento para a guerra, mas o Estado estava quebrado, né, então como é que ia financiar a guerra, enfim. E aí surge lá a teoria do John Maynard Keynes, né, que é o grande teórico lá inglês, que traz, né, um livro lá, tem um nome bem comprido, sobre a teoria da moeda, dos juros e não sei o quê. É um livro, né, bastante técnico, e ele traz as bases aí desse Estado social, falando exatamente o lado oposto do Estado mínimo. Ele vem trazer que o Estado, nesses momentos de crise, nesses momentos de, né, falta de recursos, de não haver emprego, não haver trabalho, não haver nada, o Estado é quem deve fomentar e financiar essas obras públicas, né? Então, o Estado deve assumir para ele essas obrigações, porque a partir daí ele vai estar injetando, né, não só o dinheiro na economia, mas ele vai estar também fomentando o trabalho, a capacitação, tirar a pessoa da ociosidade, enfim, ele vai estar girando a economia, né? Então, esse Estado social surge como uma solução para a crise do Estado mínimo, e nesse momento que o Estado assume uma posição mais consolidada, ele avança nos direitos sociais, o direito evolui. Né, o direito evolui exatamente para a segunda dimensão, né? Então, a gente está falando aqui início do século XX, início de 1900, né? Lá não é tanto tempo assim, né? A década de 20, década de 30, ou seja, não faz 100 anos aí que tem esse movimento. Então, alguns avós eu já, né, mas provavelmente os bisavós aí de vocês, todos eles viveram esse momento aqui, na década de 30, 20 ou 30, quando o direito avança. O direito avança para proteger também a questão da saúde, da moradia, da alimentação, da educação, a questão da previdência. Então, vejam, enquanto aqui, na primeira dimensão, o direito acabava se resumindo a um código civil regulando como se faziam as negociações, né, comerciais, nesse segundo momento, nessa segunda dimensão, começam a surgir várias leis relacionadas às questões sociais, né? Então, nós temos aqui também a questão do trabalho,
né? Então, as primeiras leis de planos de previdência surgem nessa época, né? As diretrizes básicas de saneamento básico surgem nessa época, programas educacionais surgem nessa época, tudo isso, né, com o respaldo legal. Então, é nesse momento histórico, né, depois logo vem a CLT, né, as leis trabalhistas, que é lá de 1940. Então, tudo isso é um avanço desse modelo de Estado. Junto com o Estado, que pretende fazer tudo, o direito avança e dizendo, opa, agora o papel do direito não é só ficar nessa proteção ao individualismo, né? Não é ficar só nessa parte de promover o capitalismo, né? O direito ele tem que avançar também para a questão social. Então, soma, ele não abandona o direito à vida, nem à propriedade, nem nada disso, mas ele soma o direito à saúde, à moradia, à educação, que são os direitos sociais, né? Então, essa segunda dimensão, essa segunda geração de direitos vem aí somando com a primeira. Mas não parou por aí, né? A gente viu na aula passada que o Estado, esse Estado social, ele se tornou caro, se tornou gigante e se tornou ineficiente, né? Então, nós vimos que também existe uma influência aí, né, da questão do capitalismo, né? Novamente, a questão econômica influenciando o Estado, porque o interesse econômico sobre setores, né, por exemplo, energia elétrica, telefonia e tudo mais, o interesse econômico é muito grande, da iniciativa privada. Então, o Estado, ele avançou, né, esse Estado social, ele foi alterado para um misto, né, um meio termo entre o Estado mínimo e o Estado social, que é o Estado né, novo liberal, né, só que esse Estado neoliberal, muito pouco tem desse Estado mínimo, né? O Estado neoliberal, a gente pode dizer que é mais ou menos a base sobre a qual a gente está hoje, que é esse Estado, né, que a gente falou bastante na semana passada, que é o Estado pautado pelo quê? Pela fiscalização e a intervenção aí na iniciativa privada por meio do controle, né? Então, esse Estado ele tem o seu grande objetivo é fiscalizar. Quem traz as bases aí, né, o primeiro grande teórico dessa ideia é o Milton Friedman, lá dos Estados Unidos, lá da escola de Chicago, né? Então, Milton Friedman, na década de 70, 80, aí, ele pauta toda a política econômica lá do governo, né, principalmente o governo Reagan, né, que foi um presidente americano, e lá na Inglaterra, né, da Dama de Ferro, que muita gente chamou, a Margaret Thatcher, né? Então, esses dois líderes mundiais, que eram os dois, e são talvez os dois mais importantes, pautaram-se em cima dessa política econômica, e isso ganhou corpo e se expandiu pelo mundo todo, inclusive no Brasil, depois de 10, 15 anos, né? Então, nós temos o Estado neoliberal. Nesse avanço aqui do final do século XX, e aí, né, muitos de vocês já tinham nascido, década de 90, né, o direito avança, né? O direito avança para um novo segmento, para uma nova ideia, de que não adianta só proteger a pessoa e os direitos sociais, é preciso pensar naquilo que a gente chama de sustentabilidade, né, na questão da continuidade dos povos. Começou-se a pensar muito na questão das gerações futuras, né, da coletividade. Até então, né, existia um individualismo muito grande aqui nessa questão do direito. Então, o direito se abriu para a questão da sustentabilidade. E aqui, por que isso foi uma necessidade? Porque aqui, né, na década de 90, principalmente, que começaram os alertas dos ambientalistas de que, no ritmo, né, que o mundo estava evoluindo lá naquele tempo, não haveria e não existia começou-se a falar que ou se buscariam alternativas sustentáveis ou os recursos aí iriam acabar muito rápido, né? Enfim,
Existiam previsões absolutamente catastróficas aí, com o aumento da temperatura do clima, com o degelo lá das calotas polares, com o aumento dos mares, com o fim do petróleo, enfim, né, quem viveu na década de 90 vai se lembrar aí como a gente via alertas aí de que a humanidade não ia durar, né, por muito tempo aí, porque do jeito que a coisa avançava, sem controle nenhum de poluentes, de tratamento de água, de esgoto, enfim, a coisa ia se acabar muito rapidamente. Então, o direito, ele incorpora isso, né? Ele incorpora isso, principalmente a questão do meio ambiente, né? A questão do progresso, a proteção da coletividade. Então, nesse momento aqui, inclusive na década de 90, tiveram os grandes congressos mundiais, em que foram firmados os pactos, né, pelos países aí para reduzir a emissão de poluentes, né? Nós tivemos a Rio 92, depois o Protocolo de Paris, enfim, foram todas grandes convenções em que houve aí, né, um compromisso de reduzir. E o direito traz exatamente isso nesse momento histórico, né? Nesse momento histórico se desenvolvem aí, por exemplo, as políticas de proteção ao consumidor, né, a questão da qualidade dos produtos, alguns códigos relacionados aí ao meio ambiente foram instituídos, né, próximo dessa época. Então, a gente tem um avanço aí dentro, né, desse Estado neoliberal. O que acontece? Aqui a gente termina na terceira dimensão, que é a terceira grande fase que a doutrina tradicional traz. A doutrina mais atual, né, a doutrina de hoje, ela já está avançando para a quarta e para a quinta dimensão, né? Então, o que acontece? Não está nesse slide porque aí não é uma mudança propriamente dita do Estado, né? É muito mais alguns fenômenos aí que a gente vivenciou, né, que acaba trazendo um novo perfil do direito. Então, dentro desse Estado neoliberal, que não abandona a terceira, nem a segunda, nem a primeira, a doutrina atual já traz aí outras duas dimensões, né? A quarta dimensão, ela surgiria aí em decorrência dos atentados terroristas lá de 2001, né? Então, quando vocês estavam nascendo lá, né, vocês devem ter visto na TV que 2 aviões derrubaram lá o World Trade Center nos Estados Unidos. A partir dali, houve uma grande corrida mundial contra o terrorismo. Então, a quarta dimensão do direito, ela surgiria aí com essa questão da paz, né, o confronto aí do direito à paz, direito à proteção aí, e a segurança do mundo, né, não só no âmbito nacional. Mas, enfim, aí são questões mais voltadas ao direito, propriamente dito, não só em razão da evolução do Estado. O Estado evoluiu, né, até esse terceiro patamar aqui. O que acontece? Essa evolução ela não é linear, né? Ela não tem, até 1930 foi um, depois 32 é outro. Não. A coisa vai evoluindo, né? Então, a gente não pode pensar que da noite para o dia surge um novo Estado. Então, é aquilo, temos estados, né, que têm uma conotação mais liberal, agora temos estados que têm conotação mais social, né, mas todos eles, em alguma medida, têm essa roupagem aqui neoliberal, e o direito vem acompanhando tudo isso daí, né? Então, nós temos hoje um Estado pautado pela fiscalização e pela intervenção na propriedade privada, nos meios de produção. E como é que o Estado intervém, né? Como é que o Estado fiscaliza esses setores que a gente classifica como estratégicos, né? Vamos pegar da aula da semana passada, a gente falou lá da energia elétrica, da saúde, da telecomunicação, das águas, dos aeroportos, enfim, né? Então, são todos setores essenciais. Como que o Estado ele atua para que esses segmentos econômicos atuem de acordo aí com o mínimo desejado por esse Estado?
Aí nós temos as formas de intervenção, né, as formas de intervenção do Estado na economia, previstas na Constituição. Né? Então, o que acontece? Esse quadrinho aqui que eu fiz, e já vou explicar para vocês, ele é um quadro que é extraído desse livro aqui, desse autor, que se chama Eros Grau. Né? Então, ele é na minha visão, é o principal aí doutrinador brasileiro, relacionando, né, a questão econômica com o direito. Né? Ele tem esse livro chamado Ordem Econômica na Constituição de 88, já tem várias edições, né? Inclusive hoje o livro é verde, né? Essa fotinha aqui é uma edição mais antiga, mas enfim, esse Eros Grau, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal por vários anos, até ele se aposentar aí há cerca de 5, 6 anos. Né? Então, ele, além de doutrinador, ele era gaúcho. Né? Então, ele sempre se destacava pelo volume da barba, enfim, era uma pessoa... né, vocês acompanham aí na TV, os ministros todos bem alinhados, cabelo, né, barba, bigode feitos e tal. Esse Eros Grau não. Né, tinha sempre um cabelão, uma barbona, parecia o Papai Noel lá no meio do STF. Então, esse autor, né, tem essa obra que é referência para muita gente, e ele diz como que o Estado intervém, como que a Constituição, que é o nosso grande texto normativo, a nossa grande lei, como que a Constituição autoriza que o Estado atue na economia. Aí ele faz uma divisão, né? Ele primeiro faz uma divisão falando assim, olha, o Estado ele é neoliberal, né? Nós temos um Estado neoliberal que protege a propriedade privada, que incentiva a livre iniciativa, então nós temos o capitalismo dentro do nosso texto constitucional, só que nós ainda temos, né, algumas atuações que é o Estado que tem que fazer. Né? Então, algumas áreas de atuação devem ser realizadas pelo Estado, ainda que seja um modelo neoliberal. Né? Então, ele diz que algumas áreas, em razão da coesão social, né, ou da interdependência social, alguns ramos devem ainda ser realizados pelo Estado. Esses ramos são aqueles que ele classifica, né, de serviços públicos. Então, os serviços públicos são aqueles que, por sua essência, devem ser prestados pelo Estado. E o que caracteriza, né, um serviço público? Basicamente, aquele que há um interesse social aí generalizado, enfim, aqueles serviços que não podem ser descontinuados, né, aqueles serviços que têm que ser prestados, tenha chuva, tenha sol, tenha crise, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, vai ter que ser prestado, de qualquer maneira. Né? Então, aí a gente coloca como serviço público aqueles mais, talvez, essenciais para o Estado, que é a saúde, que é a educação, que é o saneamento básico, né? Que é, enfim, né, aquelas situações que dizem respeito, talvez, à sobrevivência das pessoas. Então, aí nós temos, né, dentro desse grupo, serviços, né, atuações que o Estado, ele deve fazer. Ou, na pior das hipóteses, ele pode autorizar que um terceiro faça, mas ele que fiscaliza, ele que paga. É o exemplo dos hospitais que atendem SUS. Né? Nem todos os hospitais que atendem o SUS são públicos. Né? Vamos pegar aqui em Curitiba o exemplo do Pequeno Príncipe. É um hospital privado, é uma associação né, de pessoas, só que eles atendem o SUS. Então, o que acontece? O Estado, né, ele autoriza e ele permite que a iniciativa privada preste serviços à saúde. Só que ele que vai pagar. Né? Então, quando chega uma criança lá no Pequeno Príncipe e é atendida pelo SUS, da onde que vem o dinheiro para pagar aquele atendimento? Vem do governo, porque ele é obrigado a fazer isso, ele é obrigado a prestar um serviço público de saúde, né, e de qualidade, enfim, mas aí é outra história. Então, esses são os serviços públicos. Então, mesmo no Estado neoliberal, o Estado ainda tem obrigações constitucionais de prestar serviço. Né? Agora, do outro lado,
nós temos setores em que não estão os serviços públicos nessa concepção. Estão setores também importantes para o Estado brasileiro, segmentos aí como telecomunicação, segmentos como bancos, segmentos como energia elétrica, segmentos como aeroportos, que são fundamentais, ninguém nega isso, mas são setores que não existe nenhum impedimento para que a iniciativa privada atue neles, né? Então, nesses segmentos que são importantes, né, então o Estado não pode simplesmente deixar solto, né, simplesmente, né, aquela bandeira que muita gente fala, vai privatizar e perder o controle, não vai mais... Não, o governo controla como? Por meio das agências, que a gente viu na semana passada. Essas agências, elas fazem, né, regulamentos, elas estipulam normas jurídicas para regular como que a coisa deve funcionar ou não, né? Então, eles dão a regra do jogo aí. Então, é o Estado dizendo como a coisa tem que avançar. Então, nesses setores em que há a iniciativa privada atuando, o governo, né, o Estado brasileiro, ele atua de forma intervencionista, ele intervém na economia. Então, vejam, o próprio conceito de intervenção traz isso. Quando você, e a própria etimologia da palavra, né, o que significa a palavra, quando você fala intervir, é quando você põe o dedo naquilo que não é de sua competência originária, né? Não é um serviço público, é um serviço próprio da iniciativa privada, mas o Estado pode intervir, ou seja, ele pode regular aquilo que não é dele. Então, aí que surge o intervencionismo, a fiscalização, né? Então, nós temos aqui 3 formas de atuação por intervenção. Então, o que é intervenção? Atuação em setores que não são serviços essencialmente públicos. São setores em que existe uma importância muito grande, mas que são exercidos pela iniciativa privada. E aí são 3 formas de atuação, né, do intervencionismo. A primeira forma, né, a gente coloca aqui por absorção ou participação. Nessa forma de intervenção aqui, o governo, o Estado brasileiro, ele atua como agente econômico, assim como a iniciativa privada. Um exemplo, na questão financeira, na questão de bancos, instituições financeiras. O governo atua em participação com a iniciativa privada por meio dos bancos públicos, né? Então, o exemplo mais famoso é a Caixa Econômica, né, e o Banco do Brasil. Então, o governo, como ele tem a participação majoritária nesses 2 bancos, ele atua no setor por meio de, como sendo um agente de mercado. Ele é um banco, né? Então o governo tem o seu banco lá, além dos bancos de fomento, né, os bancos públicos e tudo mais, né, o BNDES, por exemplo. Mas aí já foge um pouco porque ele é muito mais de fomento. Mas, enfim, qual que é a lógica aqui? O governo intervém no setor financeiro, no setor bancário, participando do mercado. Ele participa, ele é um agente financeiro, assim como o Bradesco, assim como o Itaú, assim como Santander, enfim, ele participa desse mercado. Então, ou ele participa, ou ele pode absorver para ele, né? Vamos pegar o exemplo dos Correios. Os Correios, hoje, têm o monopólio do Estado, né? Então, a correspondência postal é um monopólio do Estado. Então, é um setor importante, é um setor que não se retira, né, a essencialidade desse setor, mas ele pode muito bem ser exercido pela iniciativa privada. Mas ele não é exercido pela iniciativa privada porque o Estado, ele absorve todo aquele segmento para ele, né? Então, os Correios têm um monopólio aí daquele tipo de correspondência, então só ele atua, né? Então, é o governo intervindo por meio da absorção, ele pega todo para ele aquele segmento. Então, é a primeira forma aqui de participação. Segunda forma aí de intervenção, essa aqui sim
relacionada diretamente aí com a questão das agências reguladoras, que é a intervenção por meio de direção. O que é isso? São setores dirigidos, né? Vamos pegar o exemplo do plano de saúde. Quando você vai contratar um plano de saúde, você vai preencher um contrato, né? Você vai contratar com a Unimed, por exemplo. Você vai até lá no local e você vai preencher lá o contrato. Aquele contrato, aquelas cláusulas, elas são praticamente todas estipuladas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, vejam, é uma agência, é o governo, é o Estado, estipulando regras, dirigindo como deve ser prestado aquele serviço, né? Então, são setores totalmente aí direcionados, né, regulados por uma agência. Então, aquilo, desde a contratação, quais as coberturas que tem que ter, o tamanho da rede credenciada, a questão da quantidade de médicos, tudo isso vai ser uma norma dessa agência reguladora que o plano de saúde deve seguir. Inclusive o reajuste, né? Inclusive o reajuste anual, né, da mensalidade, também é um índice autorizado por uma agência. Então, veja, é um setor dirigido, né? É um setor absolutamente dirigido, é a iniciativa privada sendo dirigida aí pelo Estado. É necessário, acaba sendo necessário para que a população tenha um mínimo de qualidade, né? Então, isso acontece principalmente aí nas agências reguladoras, né? Todas aquelas que a gente listou na última aula, por direção. E, por terceiro, nós temos aqui a intervenção do Estado por meio da indução. Indução é o quê? É induzir, né? É conduzir um determinado segmento. E como é que o Estado faz essa intervenção por meio de indução? Principalmente pela questão de incentivos fiscais, né? Principalmente pela questão aí tributária. Então, aquilo, o Estado brasileiro, ele está precisando de seringas, está precisando de agulhas, enfim, para aplicar a vacina. O que o governo fez há um mês atrás? Ele simplesmente acabou com os tributos, né, incidentes sobre aqueles itens, né? Então, o IPI, enfim, alguns impostos que incidem sobre aqueles materiais, o governo tirou fora. O que é isso? É o governo induzindo, né, o setor privado a produzir mais ou importar mais aquele tipo de material, né? Então, isso acontece diariamente, né? Situações em que o Brasil não tem como prioridade, né? Vamos pegar o exemplo do fumo, né? Do tabaco. O fumo, né? Os derivados aí do tabaco, eles são tributados, né? E aí tem o ICMS estadual que pode chegar a 300%, né? Sobre o valor do produto. Por que é tão alto, né, a tributação em cima disso? Porque o Estado não quer, né, não incentiva, o pior, ele quer que não se propague aquele setor econômico, né? É uma atividade ilícita, é uma atividade permitida, mas por meios de políticas fiscais, aquele setor ele é altamente tributado, e tudo para que, né, o preço daquele produto seja alto e afaste o consumidor, né? Então, a questão da indução da economia é uma outra forma de intervir aí do Estado dentro da economia, né? Então, nós temos aí essa forma de atuação, todo esse quadro, né, toda essa teoria que eu falei para vocês é uma maneira de enxergar a Constituição desse autor aqui, do Eros Grau, que, né, vale a pena ler. Claro, vocês estão aí há um mês de aula, se vocês lerem ele agora, ele é bastante complexo, vocês não vão entender e vão, de certa maneira, não digo perder tempo, né, mas vocês não vão gostar do livro porque ele acaba sendo complexo, né? Então, não leiam em razão dessa minha aula, mas é uma sugestão aí ao longo do curso para vocês lerem essa obra. Muito interessante para quem gosta, claro, né, desse assunto. Bom, pessoal, então, esse primeiro slide de hoje é isso, né? Então, não sei se tem alguma dúvida sobre esse slide, eu vou interrompendo aqui para a gente
avançar para o outro slide. Então, não se desesperem, são só mais 7 slides. A coisa, né, mais meia horinha aí a gente termina. É aquela nossa proposta, né? 1 hora e 15 aí já é suficiente para vocês ganharem sono para daqui a pouco ir dormir. Né? A gente sabe que nem todo mundo gosta desses assuntos, mas, enfim, é assim que funciona. Né? O direito ele tem essa carga doutrinária aí bastante presente. Né? É claro que, ao avançar do curso, né, vocês vão ter aí, por exemplo, direito de família. Né? Aí vocês vão ter aulas sobre, né, divórcio, sobre união estável, sobre... Assim, quem gosta dessa área vai adorar, né, essas aulas. Mas existem aulas, e aí vocês estão percebendo no começo do curso, que boa parte das aulas elas têm uma carga teórica bem grande. Né? Então, até vocês chegarem lá no direito de família e começarem a estudar os direitos dos homofóbicos e da comunidade LGBT+, e não sei o quê, ou para quem gosta dos crimes, né, homicídio, crime hediondo, vocês vão chegar lá, mas vocês vão chegar lá no 3º ano. Né? Então, até lá tem 2 ou 3 anos aí pela frente. Bom, avançando aqui, e isso daqui acaba sendo um complemento de tudo que a gente falou, por isso que vai ser até um pouquinho mais rápido. Mais uma situação, né, trazendo aí o liberalismo e a questão da globalização, né, uma influência. Então, aquilo, repetindo, né, e isso é para fixar bem, né, esse slide aqui acaba fixando bem esse conteúdo, porque na próxima semana a gente já evolui, a gente não vai ficar patinando nesse mesmo assunto, né, um semestre inteiro. Não, semana que vem a coisa avança bem, mas só para consolidar, né? Então, nós tivemos o liberalismo, aquela primeira forma, né, de concepção aí do Estado, que se manifesta também na economia. Né? O direito não se preocupa com a questão social, o Estado não se preocupa com a questão social e a economia também não se preocupa com a questão social. Né? Então, basicamente, aqui vigora a liberdade econômica, né, a livre circulação, então não importa, né? Eu vou construir uma indústria, né, não importa se essa indústria vai queimar toda a vegetação ao redor e vai jogar lixo tóxico no rio. Não tem, né, nesse momento não se preocupa com isso. Então a questão econômica ela é muito forte aqui. Né, o que importa é produzir. Não interessa, né, se vai poluir o ar, se não vai, se vai ter fumaça, né, se vai ter chuva ácida ou não, isso aí não é problema, né, do Estado, isso aí é uma questão, consequência natural do desenvolvimento. Então, veja, esse é o liberalismo, né, o liberalismo econômico, que traz aí, né, a gente falou do Adam Smith, aqui traz um outro teórico, um filósofo bastante importante da época, é o John Locke. John Locke, ele é, né, um grande nome aí da filosofia do direito, que pauta, né, essa questão do individualismo, né, do desenvolvimento e de o quanto o Estado ele tem essa obrigação de ficar longe do cidadão e longe da iniciativa privada. Né? O Estado ele não pode atrapalhar. Né? Ele só seria legítimo a atuar na vida das pessoas quando ele tem uma autorização, né, dessas pessoas, e essa autorização seriam as leis aí, e tudo mais. Mas, enfim, né, então nós temos esse liberalismo, né, complementando aí, trazendo um ponto um pouco mais na economia, que tem como princípios a propriedade privada, o livre mercado e igualdade perante a lei. Né? Então, vejam que esse terceiro item aqui, a gente precisa entender com um certo cuidado, porque essa igualdade perante a lei, vocês vão ver que surge até hoje. Né? Até hoje, vocês vão estudar em algum momento o princípio da igualdade, que é aquela ideia de tratar todos de maneira igual, né, na medida das suas igualdades. Só que aqui, nesse primeiro momento histórico, ser tratado de maneira igual é de acordo com o que a lei colocava na época. Né? Então, vamos pegar um exemplo aí atual, hoje, né? Eu posso tratar de maneira igual, né,
uma pessoa idosa de uma pessoa não idosa? Não, né? A pessoa idosa aí com 60 anos ou mais, ela precisa ter prioridade de atendimento, ela precisa ter aí algumas preferências, ela precisa ter alguns cuidados que a gente vê, né, em algumas leis hoje. Naquela época, né, a gente está falando aqui do século XVIII, não existia nenhuma lei para proteger o direito dos idosos. Então, os idosos eram tratados igual a qualquer outra pessoa, né? Então, vejam, o idoso e a pessoa jovem eram colocados no mesmo patamar. Isso era a igualdade de acordo com a lei da época, né? Então, não interessa se é idoso ou não, a lei coloca todo mundo no mesmo barco, né? Então, vamos pegar um exemplo mais da economia. O tratamento de uma microempresa de uma grande empresa. Hoje a gente tem uma série de situações que protegem a microempresa, né? Regime tributário, toda a parte de burocracia, a parte né, de constituição, enfim, né, até acesso a crédito. Veja, isso é de agora. Na época, né, não existia nenhuma distinção entre uma grande empresa e uma pequena empresa. Era todo mundo tratado igual. Então, veja, quando a gente fala lá no liberalismo que todos eram igualdade perante a lei, essa igualdade que não observava as questões reais. Era uma igualdade linear, né? Não interessa se é homem e mulher, todo mundo é igual, vai igual, né? Não interessa se pequena ou grande empresa é diferente, na lei da época era tudo igual. Então, é uma igualdade profundamente injusta ou desigual para os parâmetros de hoje, né? Então, mas tinha como princípio a questão da igualdade. Bom, aí a gente avança, né, a gente pula aí a questão do Estado Social e avança para o neoliberalismo, que retoma a ideia do liberalismo, né? Então, a gente se afasta aqui da questão de assumir todo o Estado, né, todas as situações sociais e econômicas para o Estado, volta isso para a iniciativa privada. Então, retoma o liberalismo, mas com bastante cuidado, com bastante parcimônia aí, porque não é esse Estado liberal lá do século XVIII, não, é um Estado totalmente diferente, que avança aí por essa roupagem do neoliberalismo, né? Então, é um novo liberalismo, mas que é muito diferente, né, daquele Estado liberal. Por isso que, né, até a semana passada eu comentei, ou na retrasada, que muitos colocam aí, o governo Bolsonaro ele é liberal, ele, né, enfim, ele quer jogar tudo para iniciativa privada. Vou pegar o exemplo aí do preço da gasolina, né, que ele falou, isso aí é um problema de mercado, oferta e demanda, se tem muita demanda, pouca oferta, o preço vai subir mesmo. A questão do arroz, ele falou a mesma coisa, né, quando subiu. A questão da carne, ele falou a mesma coisa quando subiu. Uma questão de oferta e demanda. Se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe, né? Isso é normal, isso é próprio do liberalismo. Veja, isso aí é só uma forma de você entender, né, e uma forma de você atuar dentro de um Estado, mas isso não significa que ele é liberal lá do século XVIII, que ele não está nem aí para as outras questões, que... Não, veja, o Estado brasileiro, ele tem a grande parte do orçamento do Estado brasileiro é destinado aí a questões sociais, né, previdência, saúde, educação. Então, o Estado brasileiro não tem como abandonar isso, né? Então, não dá para falar assim, o Bolsonaro é liberalista, ele vai, né, ele quer voltar aos parâmetros do Estado liberal. Ele não vai conseguir fazer isso, porque tem uma Constituição que diz o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Aí a gente entra naquela lógica que pouca gente pensa, né? Como é que é dividido o Estado brasileiro? Existem 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. O judiciário serve para resolver conflitos, né? Resolver aí quando existe um problema na aplicação da lei, o judiciário surge. Ok. Quem faz as leis aí no Brasil, né, é o poder legislativo. E para que serve o executivo? Para executar as leis, né? Basicamente é isso. O executivo ele executa a lei. E nós temos uma estrutura de leis
que diz exatamente o que o executivo tem que fazer, né? Então, aquela história, o presidente tal, se eleito, ele vai acabar com isso, acabar com aquilo, não vai mais ter saúde universal. Veja, ele não vai poder fazer isso, né? Simplesmente porque ele tem que seguir o que a lei está determinando, e a lei manda que ele faça, né? Então, é uma questão conceitual aí que muita gente desconhece. Alguém ergueu a mão, Andrei? Não. Isso, eu mesmo. Professor, fala lá. Professor, no caso aí que você falou do combustível, que é a oferta e da demanda, quando se tem brigas entre Estado e, no caso, tem impostos nacionais e estaduais, também é o liberalismo? Aí é um problema de carga tributária brasileira, né? Vocês vão aprender lá no final do curso, que a União pode criar os impostos da União, ou seja, o Bolsonaro, né? Cria e manipula os impostos federais, e os estados cobram os seus e os municípios os dos municípios, né? E aí o governo federal não pode mexer no estadual, nem o estadual mexer no municipal, e nem vice-versa. E aí o que acontece? Existe uma incidência em várias esferas do mesmo produto, que é o caso aí do combustível. Então, o combustível, ele tem lá a questão da PIS e da COFINS, ele tem lá a questão da CID, que são os tributos federais, né, que é entre aspas, o Bolsonaro que cuida. E aí nós temos os tributos estaduais, que é a questão do ICMS, que é talvez o maior peso aí da gasolina seja o ICMS. E aí nós temos os tributos municipais, que da gasolina não influencia em nada. Então, o que acontece? O que o Bolsonaro ele quer fazer? Ele quer mudar a lei, mas aí não é o Bolsonaro que quer mudar. Ele propôs para o Congresso que mude as leis dos estados na forma de cobrança do ICMS. Né? Então, veja, o Bolsonaro ele não consegue mexer naquilo que o Estado cobra. Aí a gente tem aquilo que a gente chama de pacto federativo. Cada ente tem a sua autonomia. O que é possível, e assim como o Bolsonaro segue as leis, é o Bolsonaro sugerir uma lei que, se aprovada pelo Congresso, os governadores vão ter que seguir. E aí vai alterar o ICMS. Né? Então é aquilo. O que o Bolsonaro quer fazer? Sugerir uma lei. Né? Ele não tem força para aprovar a lei. Ele vai ter que levar para o outro poder, que é o legislativo. Se o legislativo aprovar, isso vira lei. Aí o que os governantes têm que fazer? Seguir a lei. Né? Então é mais ou menos essa lógica aí. Mas aí, claro, né, a teoria é muito bonita, mas a prática tem a tal da guerra fiscal entre os estados, diferencial de alíquota. Existe toda uma discussão em cima disso. Né? Mas, na teoria, cada um no seu quadrado. Né? Um não consegue interferir no outro. Diga lá, Valdomiro, né? Claudemir. Professor, na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre outro assunto, mas a questão que o Jonas, o nome dele, esqueci, que o Andrei colocou, a questão de política de preço na gasolina, não era só o Bolsonaro mudar a política de preço da Petrobras? Por exemplo, o governo Temer, ele desenvolveu uma maneira de dolarizar o preço da gasolina, por isso que ela sobe e nunca baixa, né? Não era só isso? Aí é porque, assim, você pode mexer de várias formas no preço, né? Uma é essa parte tributária, que eu mencionei. A segunda é você subsidiar, né? Então, é aquilo. O governo vai pagar para a Petrobras, vamos dizer assim, do litro da gasolina, o governo banca, vamos dizer, 30%. Aí o preço ao consumidor cai. É uma forma de fazer. Ou a terceira forma é mexer na Petrobras. Só que a Petrobras, ela é uma empresa privada, ela é uma empresa da iniciativa privada em que o governo é o principal acionista. Né? Então, são ações, é uma SA. A Petrobras é uma SA que, teoricamente, né, o governo não pode simplesmente falar, Petrobras, agora você abaixa o preço aí, né, porque está muito caro. Né? Veja, a Petrobras é uma empresa, uma sociedade anônima, ela tem que ter lucro.
qual que é o grande problema dessa história? É que a Petrobras tem um monopólio em algumas etapas da produção, e aí só ela faz, ela não tem concorrência, e aí o lucro dela, né, ela mesma estipula o lucro que ela quiser, na prática. E aí existe toda uma discussão, porque grandes acionistas da Petrobras são estrangeiros, né? Então, esse lucro que a Petrobras tem com a gasolina mais cara, vai para onde? Para os acionistas. As ações ficam mais valorizadas, nesse compra e venda de ações, eles ganham dinheiro. E esse dinheiro vai para o exterior, porque os acionistas da Petrobras estão no exterior. Então, aí surge essa discussão, né, que aconteceu aí no mês passado, quando o Bolsonaro trocou lá o conselho, o presidente, né, da Petrobras. Aí foram falar isso, pô, mas, né, é uma iniciativa privada, é uma empresa, ela precisa ter lucro, ela não pode fazer o que o governo quer, ela tem que fazer o que é bom para os acionistas dela, né? E aí surge toda essa discussão ideológica, né? Qual é o papel da Petrobras? Ela é só ter lucro para os acionistas ou ela é também ter que ver essa tal da função social? Então, veja, é uma questão complexa, né? É uma questão complexa para o lado do investidor, para o lado do dono do capital, que quer investir no Brasil, é uma decisão muito ruim. Por quê? Se o presidente faz isso com a Petrobras, o que impede dele fazer isso com a Marfrig, com a empresa X, com a empresa Y? Então, o investidor estrangeiro, ele olha assim, acho que eu não vou pôr meu dinheiro nesse país aí, porque o presidente vai começar a querer mexer no meu negócio, e eu não quero isso, eu quero ter lucro. Então, é aquela... E aí entra, né, aquela coisa que eu falei no slide anterior aí. O Bolsonaro, ele é liberalista? Veja, nessa questão da Petrobras, ele não foi, né? Pelo contrário, ele foi muito mais, né, intervencionista e, entre aspas, social aí do que qualquer outro, né, presidente. Aí o que acontece? Nos governos anteriores, né, aí principalmente do PT, existia uma política de subsídios, né? Então a Petrobras trabalhava, vamos dizer assim, lucrando menos, porque o governo bancava, né, a diferença, impedia esse reajuste, então existia uma intervenção muito mais presente, que foi alterada. Então, assim, é uma questão bastante complexa, né? É uma questão bastante complexa mexer nessas empresas. Para o lado social, no primeiro momento, parece ótimo, ufa, a gasolina vai abaixar. Mas isso, para um lado estratégico, econômico, pode ser muito ruim, né? Então, são aquelas medidas, todo mundo chama de populista, né? Opa, a gasolina está muito alta, o governo vai lá e mete a caneta e abaixa o preço da gasolina. Todo mundo fica feliz, né? Todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude, só que daqui a 2, 3 anos, você pode ver um sucateamento daquele setor, porque ninguém quer investir lá, porque quem é que vai pôr o dinheiro para o governo ficar interferindo? Então, são questões sensíveis, né? Resumindo, são questões sensíveis, você defende os dois lados, né? Defende os dois lados, e aí eu sempre brinco, né? Essa é a parte boa de ser advogado, né? Você defende o lado que paga teus honorários, né? Então, se você está ganhando, se teu cliente é o governo, você defende, se teu cliente é a empresa, você também defende, só escolhe o lado aí, quem está pagando teus honorários. Então, professor, a pergunta que eu ia fazer antes, quando eu levantei a mão, era outra pergunta. O senhor falou, por exemplo, que o governo, o senhor citou as leis e falou que existe a regra que dita o que o Poder Executivo pode ou não pode fazer, né? As leis, ela diz o que o Executivo pode ou não pode. O senhor disse, por exemplo, o governo, ele não pode... existiu até uma discussão muito acirrada aí na questão política, né, de áreas ideológicas, sobre privatização do SUS. Mas privatizar o SUS é legal, não é? Seria legal, não é? Se o governo decidir fazer e for aprovado por exemplo, pelo legislativo, ele pode fazer, então, cobraria pela saúde. Sim. Na verdade, aí a questão é um pouco mais profunda, né? Como é que eu posso dizer? A questão da saúde é um direito fundamental que a gente tem na Constituição, né? E esse direito fundamental, ele diz que é dever do Estado prestar assistência à saúde. Por ser um direito fundamental nosso, ele não pode ser alterado na Constituição que a gente tem hoje, que é de 88. É uma causa pétrea, então?
Então, a única forma disso acontecer é fazer uma nova Constituição, né? Então, precisa fazer uma nova Constituição, aí sim, né? Aí pode privatizar saúde, educação, tudo, né? Então, mas com a Constituição de hoje, que é de 88, não pode, né? Não pode, porque é um direito fundamental, é um dever do Estado que não pode ser alterado na Constituição atual, né? Não pode ter uma emenda constitucional para tirar isso da gente. Precisa de uma nova Constituição inteira nova, né? Então, eu vou dizer que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas, né, o que eu posso dizer? O Bolsonaro concorreu, né, no segundo turno com o Fernando Haddad. Uma das propostas de governo do Fernando Haddad era fazer uma nova Constituição. Então, vejam só, uma Constituição nova pode mudar tudo isso. Um dos ministros aí do Bolsonaro, né, inclusive um paranaense, e aí dando nome aos bois, um tal de Ricardo Barros, faz aí uns 4, 5 meses, também soltou, né, falou assim, o Brasil é ingovernável, a gente precisa de uma Constituição nova. Então, veja, todo político que vem com esse discurso, a gente quer uma Constituição nova, a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque uma nova Constituição significa que vai poder fazer o que quiser, né? Vai poder mudar tudo, né? Se ele quiser transformar a saúde em só privada, ou a educação só na educação privada, ou, né, virar de ponta cabeça, tudo, ele pode, porque a Constituição é um documento novo, né? Então, por isso que eu digo, né, quando um político vem com essa história de uma Constituição nova, a gente tem que ter um cuidado enorme aí de avaliar, né, esse tipo de pensamento. Diga lá, Andrei. E essa Constituição nova, ela é feita apenas pelo presidente ou pelos 3 poderes? Não, a Constituição nova, ela pode surgir de várias maneiras, né, inclusive por um golpe militar, né, põe os milicos aí na rua, toma o Congresso, a partir de amanhã o que vale é isso daqui, então pode ser o golpe militar, pode ser, mas o que aconteceu, né, e o que vem acontecendo aí, pelo menos aconteceu em 88, né, que é a Constituição que a gente tem hoje. Houve um consenso entre os 3 poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, que precisava um texto novo, porque estava saindo do regime militar. Então foi formada uma Assembleia Constituinte. Então, a população foi para as urnas para votar nos deputados, já sabendo que aqueles deputados iam fazer um texto novo, né, uma Constituição nova. Aí, na época, foi o Ulisses Guimarães, né, quem presidiu essa comissão de Constituição, e aí eles aprovaram uma nova Constituição. Então, foi um processo bastante democrático, bastante tranquilo. Mas pode acontecer de um ditador, né, simplesmente colocar o exército na rua, tomar o Congresso, fecha aí o judiciário e, a partir de amanhã a Constituição é essa. Quem não gostar, tem 2 opções, né, ou cai fora ou é fuzilado aí, ou segue, né. Então, tem essas formas, né, de serem impostas aí. Que, né, vamos e convenhamos... Os militares foram competentes, igual os num contexto internacional... No contexto internacional, não cabe mais essa hipótese de golpe militar, né? Se o Brasil fizer isso, por mais que, né, seja possível, o Brasil vai se isolar completamente aí do cenário internacional, né? Ninguém mais vai investir no Brasil, o Brasil não vai vender mais nada para ninguém, a gente vai virar uma Coreia do Norte, né? Então, é pouco provável que isso aconteça, mas, né, possibilidades existem, é plenamente possível aí. Bom, vamos seguir aqui. Então, o neoliberalismo, né, o que a gente tem como princípios, né? A gente tem a ideia do Estado reduzir a interferência aí do Estado na economia, né, ele só atuar naquelas áreas que realmente são essenciais. Então, reduzir o tamanho do Estado, a máquina pública, né, reduzir o tamanho da administração pública, né, todo o corpo de funcionalismo. Abertura da economia a multinacionais, a gente vê isso muito claro no Brasil, né, o quanto que o Brasil tenta atrair essas empresas. Fim do protecionismo econômico, deixar que o preço seja regulado pela lei da oferta e da procura, né, então, gasolina é o exemplo que a gente estava falando aí.
desburocratização estatal, deixar, né, que a iniciativa privada trabalhe com menos burocracia, então, questão de registro, questão de cadastro, questão, por exemplo, de importação, exportação, facilitar esses trâmites, né, e aí defesa dos princípios capitalistas, que é basicamente aí a livre circulação de riquezas. Além disso, né, esse neoliberalismo, que tem como princípio essa disseminação do mercado, abertura para o estrangeiro, ela acaba sendo impulsionada por aquele outro, né, termo que vocês, né, que estudaram aí, enfim, né, nos colégios, enfim, no segundo grau, a tal da globalização, né? Então, esse movimento, esse Estado neoliberal, ele entra muito em consonância, né? Ele está muito casado aí, muito de acordo com esse fenômeno chamado globalização, que aí todo mundo, de alguma maneira, vivenciou, e isso foi muito forte na década de 90, né, anos 2000, aí, principalmente com a questão tecnológica, a facilidade de uma coisa ir de uma ponta do planeta até a outra, né, transporte, a comunicação, aí a internet tem um papel fundamental aí para essa integração de mercados. Então, a globalização acaba favorecendo, né, essa expansão do capital em níveis globais, né? Então, uma empresa hoje, as grandes empresas, poucas delas você consegue dizer, né, de que país ela pertence, né? Então, você vai comprar um tênis da Nike, que é americana, mas você olha lá na etiqueta, é made in China, né? Então, feito na China. Enfim, né? Então, vejam que, né, a empresa, ela até tem a sede em algum lugar, mas na prática a operação dela está difundida aí em vários países, enfim, em vários continentes, e tudo isso é uma decorrência aí dessa globalização. E o neoliberalismo, ele incentiva esse tipo de situação, né? Ele permite e, inclusive, ele fomenta, né? Ele quer que isso seja assim. Então, são tudo situações aí que vocês já viram bastante, né, durante o ensino médio. E aí a gente tem os pontos positivos, né? Vejam que as organizações evoluem, existe uma melhoria tecnológica, existe um desenvolvimento tecnológico, talvez sem precedentes aí na história, porque uma empresa aqui no Brasil não concorre mais só com a empresa lá de São Paulo, a empresa do Rio Grande do Sul, né? A empresa aqui do Paraná concorre com o mundo inteiro. Se ele faz um produto porcaria e um produto que não tem um preço compatível, ele não vai vender esse produto em lugar nenhum, porque aí as pessoas vão comprar, né, um produto da China, um produto de Taiwan, um produto da Alemanha, enfim, né? Então existe essa corrida pelo desenvolvimento, né? Então os produtos, de um modo geral, eles ficaram melhores e mais baratos, né? Então a gente vê isso, toda essa parte tecnológica, né? Pega aí celular, pega aí computadores, pega aí, enfim, né, impressoras, tudo isso que na década de 80 era absolutamente inacessível para a população geral, hoje em dia, enfim, vocês estão todos aí, né, assistindo a aula de um computador com internet e tudo mais. Então, existe esse ponto positivo. Qual é o ponto negativo? A desigualdade aumentou e vem aumentando sensivelmente, né? Aqueles que não têm nada, para conseguir chegar num patamar daquele que tem, acabou sendo muito mais difícil. Então, o fluxo de riquezas, né, que antes era limitado a um território, nas mãos de poucos, hoje é o mundo nas mãos de poucos, conglomerados aí. Cada setor, né, tem os 4 ou 5, a gente chama de players, né, que mandam naquele setor. Então, o acúmulo de riquezas não é mais nacional, ele acaba sendo internacional, mundial, né? Então, isso acabou trazendo um outro problema nas relações de trabalho. Então, no momento em que você compete com o preço de um produto chinês, você acaba também tendo o problema do custo para você produzir aquele produto
num preço bastante acessível. E qual, né, um dos grandes custos de toda a empresa, qual que é? É a mão de obra, é o funcionário, né? E aí, no Brasil, a gente tem um arcabouço de leis que protege o trabalhador, mas na China não, né? Então, a China produz muito mais barato porque eles não têm direitos trabalhistas como nós temos, né? Então, existe um retrocesso em termos de garantias trabalhistas, né? Para tentar reduzir o custo, para tentar manter competitivo aí o produto nacional, né? Então, elevou aí essa questão da piora da relação de trabalho, de uma certa maneira o desemprego, né, porque muitas empresas saíram do seu país de origem, foram para países que produzem mais barato, e aí, né, a gente acaba vendo aqui o último item, né, interdependência entre as nações. O exemplo da vacina acaba sendo aí o mais evidente possível, né? Como que o Brasil sozinho não consegue fazer uma vacina, depende de China, depende não sei do que, depende de ingrediente farmacêutico ativo que vem da não sei da onde, enfim, né? No final das contas, o Brasil, que era e é, né, referência mundial, né, na produção de vacina, não consegue fazer sua vacina em quantidade para atender a população. A gente está dependendo, e hoje, né, o mundo inteiro depende do mundo inteiro, né? Principalmente da China, que vem acumulando aí essas grandes produções em escala. Então, o mundo está dependente do mundo, né? Então, o mundo virou uma grande coisa só, né? Não dá para dizer, o Brasil que se vire com a questão da pandemia, já que o presidente é teimoso, então o Brasil que se exploda, ele que resolve. Não dá. O mundo não pode pensar assim, porque o Brasil, né, muita gente depende do Brasil para quê? Por exemplo, para comer, né? O Brasil é o maior produtor aí de soja e milho, não sei o que aí. Então, veja, se deixar o Brasil se virar e se exploda, né, um termo aí bastante popular, vai afetar o resto do mundo. O resto do mundo não vai mais ter carne de boi, não vai mais ter soja, não vai mais ter milho, enfim. Então, o mundo tem, sim, que se preocupar com o Brasil, assim como o Brasil tem que se preocupar com o resto do mundo, né? Isso é globalização, mas, enfim, não é nenhum segredo, é algo que vocês já, né, em algum momento, vivenciam ou estudaram em algum momento aí né, é um tema mais, não digo básico, que não é tão básico assim, né, mas é um tema que já foi explorado, principalmente aí no ensino básico. Tá bom, pessoal? Então, esse é o último slide, não vai mais para baixo, então acabou, né? Esse é o último slide. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. A mãozinha do Andrei está erguida, não sei se ainda está daquela vez ou... baixou, então... Está daquela vez, né? Tá, não, beleza. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, tá tudo certo, tá tudo bem. Tranquilo, bom, professor. Tudo certo? Então, beleza. Então, se não tem dúvidas, a aula de hoje é isso. Enfim, vamos mantendo o nosso ritmo, é mais ou menos assim que funciona. E aí eu fico aberto, né? Se vocês quiserem até mandar uma mensagem, um e-mail, fiquem à vontade aí fazendo sugestões, enfim, críticas, a gente pode ir ajustando, né? Só não vou conseguir tocar música, nem fazer jogral, nem pôr filminho aí para vocês, porque aí, né, isso aí vocês assistem lá no Netflix, né? Tem filminho muito melhor do que qualquer outro aí que eu possa colocar. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a paciência, uma boa semana, né? Se cuidem. Boa noite. E terça-feira estaremos de volta aí no mesmo estilo. Tá bom, pessoal? Então,